Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa previsão aterrorizante de Zelensky, onde ele faz um alerta terrível ao mundo, como diz aqui essa reportagem, dizendo que está preparado para negociar com o presidente russo, Vladimir Putin, por conta de que ele está vendo que isso vai redundar na terceira guerra mundial. Ora, é bem claro, na minha visão, que não haverá negociação nenhuma. É óbvio que não haverá, segundo a minha visão. Mas um teatro precisa ser feito. E aí vamos ver o que ele disse na entrevista à CNN. Ele falou, abre aspas, estou pronto para negociações com ele. Eu estava pronto nos últimos 2 anos e acho que sem negociações não podemos acabar com essa G. Se houver apenas 1% de chance de pararmos essa G, acho que precisamos aproveitar essa chance. Precisamos fazer isso. Posso falar sobre o resultado dessas negociações? De qualquer forma, estamos perdendo pessoas diariamente, pessoas inocentes no terreno, fecha aspas. Enfim, ele está dizendo que eles são capazes de desferir um golpe poderoso, que são capazes de contra-atacar, mas que isso não vai preservar vidas, que de qualquer maneira ele tem de falar com Putin, porque se essas tentativas falharem de negociação, isso significaria uma terceira guerra mundial. Então ele está ameaçando o mundo, de que o mundo deveria, de alguma maneira, pressionar a Rússia para que isso tudo não acabe numa terceira guerra mundial. Então, mais uma vez, ele está fazendo o papel que foi designado a ele, o papel do mocinho. Mas vamos ver algumas situações aqui nesse outro artigo. Aqui, na verdade, é um podcast que tem só alguns comentários em texto. Eu vou ler apenas os comentários em texto. Eu deixo o link depois, quem quiser assistir ficará disponível. Por trás do barulho da G de Putin, ele disse que é fácil repetir depois das cabeças falantes, eles falam que seriam os especialistas da TV, que eu estou com a Ucrânia, ou Putin é um louco, malvado, mas como isso ajuda os ucranianos que sofrem no terreno, ele pergunta. Então, na minha opinião, ele até talvez esteja aqui bem intencionado nesse artigo, mas ele também entra na manipulação de que esta G não é combinada. Vamos ver o que ele diz aqui. E como isso é benéfico para os americanos, agora que vozes poderosas em Washington, é isso que eu queria trazer aqui do artigo. Vozes poderosas em Washington agora estão batendo os tambores da G na Europa. Tá? Foi o que eu falei desde o começo. Que tudo isso, toda essa situação da Ucrânia oprimida, a Ucrânia realmente está sendo oprimida, o povo ucraniano realmente está sendo oprimido, mas não é de hoje. Mas toda essa questão envolvendo a Ucrânia, eles estavam usando o povo ucraniano como uma desculpa para dar o start a essa terceira G. Porque, de fato, a opinião pública americana não aprovaria uma terceira G sem que isso fosse dado através de um processo de convencimento, um processo esse que está em andamento. Então, ele diz aqui, vamos ver o que eles falam aqui. O que levou a essa crise? Quem ganha com a G na Ucrânia? Porque isso é dominado pelo fantasma de John McCain. Para quem não lembra, John McCain foi um herói de G dos Estados Unidos que faleceu, brigado com Donald Trump, e Donald Trump não foi convidado ao velório, essas coisas todas que quem me acompanhava no canal anterior lembra do escândalo dos envelopes, que aconteceu no velório do George Bush pai, tudo isso aí. Bom, George Soros se gaba de como montou uma fundação na Ucrânia para reimaginar e reconstruir o país, e Michael pergunta sobre aquele fluxo constante de neoconservadores, que são os democratas e republicanos, os neocons, entrando e saindo da Ucrânia nos últimos 10 anos. Então eles estão insinuando aqui que a Ucrânia ela virou uma espécie de paraíso neocon para várias atividades que muitos estão dizendo nos Estados Unidos que são inconfessáveis. Então Joe Biden, John McCain, Lindsey Graham, Amy Klobuchar, Hunter Biden, o que eles estavam fazendo lá? E aí ele diz, não temos nem o direito de saber o que está acontecendo de fato antes de começarmos a enviar nossos filhos para lutar outra G na Europa. Além disso, uma enorme bola curva, eles estão falando aí do beisebol. Imagens de cair o queixo de George Soros denunciando o Partido Comunista Chinês. Do que se trata?
parece que a nova ordem está atingindo outro iceberg. Então eles estão dizendo aqui que o iceberg seria a China, né? Que George Soros estaria então identificando a China como outro iceberg. Então ele está aqui bem intencionado, na minha opinião ele está totalmente enganado do que está acontecendo, mas ele trouxe informações interessantes aqui. Primeiro, vozes poderosas em Washington já estão batendo os tambores de G, ou seja, o convencimento da população americana está aumentando e, portanto, novas vozes podem começar a bater esse tambor de G, porque os políticos normalmente falam aquilo que a população já concorda e, às vezes, puxam o discurso, uma narrativa, para que a população que o segue concorde com aquilo também. E outra informação que ele traz é essa história do George Soros, de ter identificado a China como iceberg, e que a Ucrânia se tornou aí um paradeiro, né, de neocons nos últimos 10 anos. E aí nós voltamos aqui, ao artigo anterior que nós estávamos olhando, né? O presidente ucraniano zombou da afirmação de Putin de que há NZs, eu não posso ler essa palavra, que há NZs em sua nação, e culpou Putin por ser um NZ. Então todos eles usam essa palavra aqui como um xingamento. Não, Putin é que é o NZ. Não, os NZs estão nos Estados Unidos. Não, estão na Ucrânia. Então, na verdade, virou uma palavra de xingamento e um argumento para que a G se desse. Um argumento para ambos os lados. Um diz, eu vou invadir para acabar com os NZs, e outro diz, eu estou lutando contra os NZs. Então, isso virou um xingamento. Então, o mundo inteiro já está treinado, né, para identificar os NZs como algo ruim. E aí, então, usa-se essa palavra para isso. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer, é o que eu estou dizendo desde o começo, é que tudo isso é uma jogada ensaiada, pessoal. Vocês pensam que Vladimir Putin, por exemplo, que era um agente da KGB, deixou em algum momento de acreditar naquilo que a KGB sempre acreditou? A KGB é o núcleo duro da antiga União Soviética. A KGB é aquilo que sobrou de mais puro, depurado, melhor dizendo, da antiga União Soviética. Então, quando vem Glasnost, Perestroika, Gorbachev, né, fazendo toda essa intermediação para que isso se desse, eles mantêm quase como se fosse um grupo fechado para preservar aqueles valores, né, ou desvalores que levaram então a antiga União Soviética a cometer as atrocidades que cometeu sob a tutela de Lenin, primeiramente, que é visto aí como se fosse inocente, não é, porque ele deu início, Stalin e os outros Khrushchev e outros que se sucederam, né? Bom, nós sabemos que a partir da União Soviética, coisas como o Partido Democrata dos Estados Unidos se desenvolveram, aquilo que nós víamos na China, o Partido Comunista Chinês se desenvolve, porque foi Karl Marx que cria, né, a tese do comunismo. A esquerda mundial acaba se desenvolvendo, o comunismo mundial, melhor dizendo, acaba se desenvolvendo a partir da antiga União Soviética. E agora nós vemos toda essas vertentes multicoloridas de tons diferentes de comunismo se voltando contra a Rússia. Vocês acreditam que há lógica nisso, de que todas essas vertentes de tons menos vermelhos estão se voltando contra o vermelho original? Vocês acreditam mesmo nisso? E que agora, de repente, o ex-agente da KGB, do núcleo duro da antiga União Soviética, se tornou o defensor da tradição e da religião que na antiga União Soviética foi tão atacada, né? Que a China agora é o defensor, né, dos valores e tradições? Ou isso tudo está colocando a Rússia, principalmente a Rússia e a China posteriormente, como os novos heróis, e esse caminho está sendo aberto primeiramente através da Ucrânia e depois através do restante da Europa, para que se dê realmente aquilo que realmente tinha sido planejado. Então, primeiro havia uma tese totalmente esdrúxula, bizarra, da nova ordem, né, que vinha com toda essa história aí do grande reset que nós estávamos
com os pelos, os poucos pelos da minha cabeça, dos cabelos da cabeça, arrepiados de ver como estava se dando, e de repente surge um herói, uma antitese, né, contra essa tese que vinha vigindo no Ocidente, e de repente surge o herói para salvar o mundo. Não é muito suspeito? Bom, cada um acredite no que quer, mas o que nós estamos vendo é que esses heróis, essas pessoas aí que estão fazendo discursos bonitos, que estão surgindo em cenários de Gs aí, né? As pessoas acham que estão lá no meio do cenário, e aí aparecem falhas de chroma key, etc. As pessoas não estão percebendo esses detalhes, né? Mas enfim, tudo isso está levando ao quê? À terceira G, porque há alguns obstáculos ainda no mundo a serem removidos, e eles vão tentar remover. Mas por algum motivo haverá uma reversão em um último momento, e todo esse império que eles estão aí construindo agora com mais intensidade desde o início do século passado, mas de fato está sendo construído há milênios, e que já caiu 4 vezes, cairá pela 5ª vez. Esse império mundial não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão. Quem viver verá, acredite quem quiser na narrativa que está sendo imposta ao mundo mais uma vez nessa segunda fase, e quem tiver olhos para ver, que veja. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Quero lembrar, hoje nós teremos live lá na comunidade fechada e no Patreon, né? Não esqueça disso. Aí dentro da comunidade fechada nós vamos discutir isso com muito mais detalhes, né? Porque aqui é um vídeo mais curto, então não dá tempo. E lá oportunizando vocês a fazerem perguntas, enfim. Beleza? Um forte abraço e até próximo vídeo, se Deus quiser.